Bom, irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre fundamento bíblico, implicações teológicas das alianças e sobre quebra de maldições no sentido mais amplo da palavra. Porque muitas vezes nós ouvimos falar, nós sabemos o que é, mas nós não entendemos como funciona isso nas nossas vidas. E para nós entendermos o que é quebrar qualquer tipo de maldição sobre as nossas vidas, para nós entendermos o que é não deixar que essas maldições, ou todo tipo de mal, ou todo tipo de seta maligna do inferno que venha sobre as nossas vidas não nos atinja, nós precisamos começar a entender o que é a aliança. Porque a aliança é a forma que Deus escolheu para se relacionar com o seu povo. Todo tipo de relacionamento começa com aliança, segundo o padrão de Deus sobre as nossas vidas. Isso desde o princípio. Desde o princípio foi a forma com Adão, foi a forma com Moisés, foi a forma com Abraão, foi aí com Jesus a nova aliança. Então, o que é uma aliança? É uma promessa solene feita, ligando através de um juramento, que pode ser uma fórmula verbal ou através de uma ação simbólica. Tal ação ou fórmula é reconhecida por ambas as partes como um ato formal que liga o ator a cumprir as suas promessas. Aliança, a palavra bíblica para aliança é beret, que é tratado, aliança de amizade entre indivíduos, acordo, trato, uma obrigação entre um monarca e seus subordinados, uma constituição entre Deus e o homem, uma aliança acompanhada de sinais, sacrifícios e um juramento solene que selava o pacto com promessas de bênçãos para quem guardasse a aliança e de maldição para quem a quebrasse. Então nós vemos, irmãos, que a aliança é algo extremamente importante e que muitas vezes nós passamos por cima. O tipo de relacionamento que Deus tem comigo e com você é um relacionamento de aliança. É um relacionamento onde a forma que Deus se relaciona conosco é a aliança. É assim com Jesus. Ele veio para trazer uma nova aliança, uma nova forma de relacionamento de Deus para com o homem, que não era mais por meio da lei, mas sim por meio da graça de Jesus Cristo. E nós podemos ver aqui sobre a aliança alguns princípios importantes para nós entendermos sobre a aliança. Primeiro, alianças podem ser feitas com várias pessoas, com Deus, com nações, num casamento e com outros deuses. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 9, do verso 13 ao verso 17. Gênesis capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 17, que diz o seguinte: o meu arco tem posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir tudo o que tem vida. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de todas as espécies que estão sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e tudo que tem vida que está sobre a terra. Bom, nós também temos outra forma, quando Deus estabelece aliança, no capítulo 15 e 18 nós não vamos ler, mas com Abraão também. Então, Deus aqui estabelece aliança com os homens. Então nós entendemos o princípio da aliança.
Para nós entendermos o quão é importante o princípio da aliança em relação a tudo que nós estamos falando no mundo espiritual. O mundo espiritual é movido por aliança. O mundo espiritual, por que ele se move quando você fala em nome de Jesus? Porque Deus fez uma aliança com você. Porque Deus tem uma aliança com você e te deu autoridade através desta aliança, pela graça de Deus, para o quê? Para expulsar todo tipo de espírito maligno, quer seja em pessoas ou em locais ou qualquer outro lugar. Então Deus estabelece uma aliança, e aqui nós vemos uma aliança de Deus para com Noé. Ele estabelece que a forma que Deus se relaciona é a aliança. A forma que Deus se relaciona, essa é a forma que Deus se relaciona. E todas as vezes que a aliança de Deus é quebrada, que a aliança de Deus é substituída na nossa vida, muitas vezes, nós, como a palavra de Deus diz, nós vamos causar na nossa vida consequências da quebra dessa aliança. Ou entre os homens, vamos em Gênesis 21, 27. Aliás, vamos, Êxodo 34, 12, perdão, irmãos. Êxodo 34, verso 12. Que diz o seguinte: guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Agora, 1 Reis, capítulo 5, verso 12. Nós estamos o quê? Nós estamos passeando na palavra de Deus para entendermos o princípio tão importante das alianças nas nossas vidas. E quando nós fazemos uma aliança, isso é muito sério diante do Senhor. Qualquer tipo de aliança que possamos fazer. 1 Reis, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: deu o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido. Houve paz em Irão e Salomão, e fizeram aliança. Agora vamos comigo para 1 Coríntios, capítulo 6, versos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16 e versículo 17. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E por final, vamos voltar para Êxodo agora, capítulo 23, do verso 20 ao 24.